Se eu te perguntasse quem é o mais forte entre o primeiro humano existente na Terra, o maior cientista, o maior general de guerra, o maior lutador, o maior espadachim, o maior vidente, o maior guerreiro, o maior rei e o maior assassino, qual deles você diria que é o mais forte? Bem, é o que eu vou fazer hoje, dizer na minha visão quem é o humano mais forte de Shumatsu no Valkyrie. Vamos pro vídeo. Perdi minha amada e a minha sentença é viver vivendo pra sempre, raposa vareta dos 7 pecados. Eu sou a ganância, eternamente condenado pro clã dos demônios, jurei minha vingança. Tente me matar, não vai funcionar. No final seu esforço é em vão, guerreiro sublime, o poder me define, vou sobreviver. Salve maninho, Raposo na voz, tudo suave com vocês? E olha só, eu fazendo vídeo de Shumatsu. Se vocês gostarem desse vídeo e quiserem que eu traga um vídeo dos deuses mais fortes, arrebenta esse like de tanto apertar, compartilha esse vídeo e comenta ganância, pra ver o que você quer mesmo, que aí eu trago o mais rápido possível. A lore desse anime é a seguinte: todos os deuses de todas as religiões e mitologias existem nesse universo, com exceção de Yahweh, que é o deus cristão. Porém, Jesus Cristo está nesse universo. Eu sei, é bem louco. Enfim, os deuses de todos os panteões se reúnem para decidir o destino da humanidade a cada 1000 anos. E nessa última reunião, eles decidem destruir a humanidade por eles terem se tornado corruptos, ingratos, maldosos e pararem de temer aos deuses. Porém, Brunhild, a mais velha das Valquírias, chega e propõe o Ragnarok, que nada mais é que um torneio entre deuses e humanos, com 13 lutas, onde quem conseguir 7 vitórias primeiro, vence. E assim, se os deuses vencerem, eles destroem completamente a humanidade, mas se os humanos vencerem, eles vivem por mais 1000 anos. Bem, para lutar, a Brunhild usa um poder para reunir os humanos mais fortes da história da humanidade, trazendo suas almas para lutar no torneio. E esse estado dos humanos é conhecido como Einherjar. E para ajudar os humanos a ferir os deuses, as Valquírias irmãs da Brunhild oferecem seus corpos, fundindo suas almas às almas dos humanos. E assim, elas criam armas divinas. Armas essas que são capazes de burlar a invulnerabilidade mágica dos deuses. Então, como podem ver, aqui tem várias culturas e personagens diferentes, onde todos os humanos realmente existiram. Isso caso você não seja ateu e não acredite que o Adão realmente existiu. Enfim, dito isso, o que eu vou usar para esse vídeo é a lore dos personagens e todos seus poderes mostrados, porém, apenas na obra de Shumatsu e dos humanos que já lutaram ou tiveram alguma citação de poder dentro da obra. Eu tô falando isso por causa do Okita, pois ele aparece em outro mangá, então vou considerar somente o selo Ragnarok como Shumatsu e os spin-offs do Jack e do Lubu. E também devo dizer que os personagens citados aqui podem derrotar os que estão acima deles, além de ser apenas os humanos que já lutaram ou tiveram citações. Então o Rei Leônidas não vai estar aqui, porque ele ainda tá lutando. Dito isso, vamos ao vídeo. Número 8. Jack, o Estripador. E aqui temos o assassino em série mais famoso da história humana, apesar de não ser ele quem mais matou. Pelo menos na nossa história, né? Pois no mangá ele mata gente pra caramba. Pra quem não sabe, ele não é o verdadeiro Jack o Estripador. Na verdade, nem nome ele tem. Ele só é chamado de Senhor Anônimo. Mas na verdade, ele acaba matando o verdadeiro Jack o Estripador e assumindo seu nome. Que por sinal, esse verdadeiro Jack é tão ruim quanto esse. Na verdade, pode ser até pior. Mas pra ficar fácil, eu vou chamar ele de Jack mesmo. Jack nasceu em Londres no século XIX, bem no período da Revolução Industrial. E ele é filho de um garoto de programa. Esse garoto tem a habilidade de ver a cor das emoções das pessoas, e quando ele olhava para as pessoas, o pequeno Jack via o pior das emoções das pessoas, como raiva, desprezo e por aí vai. E ele odiava essas cores. Porém, quando via a cor do amor, que era a cor da sua mãe, ele se enchia de felicidade, pois achava que ela o amava verdadeiramente. Porém, ele descobre que sua mãe só o usava, pois ela havia engravidado dele para poder se casar com um homem. Porém, ela descobre que esse mesmo homem se casou com outro. Ele percebe que o amor de sua mãe nunca foi pra ele, e viu a cor do ódio dominando ela. E é aí que o mal do Jack vem à tona. Ele a estrangula e enfia uma faca na garganta da mãe. E nisso ele vê a cor do medo tomando o corpo dela. E isso despertou nele uma psicopatia e um desejo insano de ver a cor do medo tomando os corpos de suas vítimas. E após isso, ele mata seu pai e vai matando inúmeras outras pessoas. Só que agora, ele age como assassino de aluguel para uma organização secreta de Londres, onde agora ele mata pessoas más. Enfim, esse é o resumo da vida dele. Após tudo isso aí, ele morre e tal, mas é revivido pela Brunhild nos tempos atuais para lutar no Ragnarok. Ele luta na 4ª rodada após a vitória de Sasaki contra Poseidon, e a luta dele é a mais impensável de todas. O cara simplesmente vai peitar o Hércules. Jack o Estripador versus Hércules. Mano, onde alguém imaginaria algo assim? E por incrível que pareça, ele mata o Hércules. A luta deles é bem da hora, pois o Jack manipula o Hércules o tempo todo, mentindo sobre qual é a arma divina dele, onde quando o Hércules descobre, ele acaba perdendo o braço. Cara, o Jack tá aqui porque embora a arma divina dele seja literalmente a melhor arma divina que eu vi na obra, pelo menos na minha opinião, né, afinal, o cara pode transformar qualquer coisa em arma divina, ele é bem forte, mas não é nem de longe tão forte quanto os próximos da lista, mas nem por isso ele é fraco. Afinal, ele atravessou um corpo humano lançando uma bola de canhão com as mãos, agarrou uma bala com linhas de piano e foi capaz de segurar o relógio do Big Ben e lançar ele tão rápido que ele foi capaz de cortar o braço de um deus, além de poder desviar de balas e ser extremamente resistente à dor. Porém, como eu falei, ele é bem inferior ao resto dos humanos apresentados, mas ao mesmo tempo, ele pode matar qualquer um deles caso ele possa atingir eles. Dizendo isso sobre o assassino em série de Shumatsu, vamos ao próximo. Número 7. Raiden Tamimon. O maior artista marcial da história da humanidade, o lutador supremo, Raiden Tamimon. Raiden é um lutador de sumô japonês, que nasceu com uma bênção dos deuses, que por ele era vista como maldição.
Os músculos de Raiden eram os músculos mais poderosos da humanidade, e por ter músculos tão fortes desde bebê, Raiden era incapaz de se mover, e quando conseguiu dar seus primeiros passos quando criança, seus ossos se quebraram e seus órgãos foram pressionados. Mano, olha só a cara desse moleque, o moleque tava praticamente morrendo. Porém, ele conseguiu criar uma técnica ainda quando pequeno, os 100 selos. Ele criou essa técnica para selar seus músculos, para usar uma pequena parcela de sua força e se mover sem se machucar. Porém, a força dele era tão imensa, mesmo selada, que ele era capaz de realizar feitos sobre-humanos, onde aos 5 anos ele já era bem trincado. O cara é mais trincado que rato de academia treinando todos os dias. O Raiden amaldiçoava seus músculos, e tinha até uma certa tristeza por ser tão forte, pois todos tinham medo dele. Onde a mãe dele o diz que é para ele ver aquilo como uma bênção dos deuses, e que ele deveria usar sua força para ajudar os outros. Bem pique Rengoku, sabe? E é o que ele faz. O moleque segue o conselho da mãe dele, onde agora ele ganhou o respeito de todos do seu vilarejo. E perto de 18 anos, Raiden sai do seu vilarejo para aprender sumô e viver disso, pois seu vilarejo estava precisando de ajuda, pois um vulcão acabou com ele. Não literalmente, o pessoal tava sem colheita e ia morrer de fome e tal, enfim. O Raiden quer mandar dinheiro e comida pra eles. Enfim, ele aprende a lutar e ganha todas as lutas nos torneios, mas a primeira luta que ele perde, ele só perde porque o cara tava com medo dele. Ele fica triste de novo e pá, mas ele segue lutando, onde ele só perde ou empata quando os caras são muito fracos pra ele. Ele morre consagrado como o lutador mais humilde e poderoso da história. Ele também é revivido por Brunhilde, onde a primeira vez que vimos ele estava dormindo com várias mulheres em uma cama depois de uma ação bem, vocês sabem o que ele estava fazendo. Enfim, deixa isso pra lá. O deus que ele luta é o Shiva, o deus hindu da destruição. A luta deles é uma das melhores do mangá. Já no anime, é uma das coisas mais tristes que eu já vi, de tão mal animado que é. Cara, o Raiden nos primeiros movimentos deu uma voadora de 2 pés na cara do Shiva, e depois esmagou um dos 4 braços dele só segurando. O mais real trunfo é a técnica Yatagarasu, um golpe de sumô que o próprio Raiden se proibiu de usar, pois essa técnica em conjunto com sua força faz um estrago imenso. E cara, após liberar os 100 selos e usar essa técnica, ele foi capaz de arrancar fora mais 2 dos braços de Shiva, que estava empoderado pela dança Tandava, que não só deixa ele mais forte, como mais rápido e resistente. Isso não estourou a cabeça do Shiva, pois ele usou os braços para conter o golpe, mas ainda assim, ele perdeu alguns dentes e muito sangue. Além dos braços, né, onde agora ele só tem um. Essa é literalmente a técnica mais roubada dos humanos em poder destrutivo, pois o Shiva, quando era mais jovem, lutou contra o Rudra, e a luta deles tremeu toda a Índia. Então, meu querido, Raiden é bem forte. Além de poder expandir seus músculos e usar eles como escudos, ou focar numa certa massa em um certo local para amplificar seus movimentos como golpes e aumentar sua velocidade. Porém, ele fica nessa posição pois apesar de tudo isso, ele ainda é bem limitado, e os que estão acima dele podem fazer muito mais coisas para ferir ele do que o contrário. Porém, é a mesma coisa do Jack. Se ele acertar um Yatagarasu, é o fim. E como último adendo, é bom dizer que o Shiva é o melhor artista marcial do paraíso. Logo, o Raiden pode ser um páreo duro até para os próximos da lista. Dito isso, o próximo é... Número 6. Lu Bu. O general voador, o berserker da humanidade, o homem mais forte da China, e o cara que tirou seu inimigo da depressão e tédio na porrada. Esse é Lu Bu. Lu Bu é um homem que viveu entre 156 e 198 d.C. Ele era considerado inigualável com seus combates, onde desde pequeno ele nunca encontrou rivais à sua altura, seja entre o mundo animal ou humano. Ele era completamente inigualável. Em sua vida, ele liderou inúmeros exércitos e venceu inúmeras batalhas. E por ser tão poderoso, as pessoas naturalmente passaram a seguir ele e seus comandos, chegando ao ponto dele ter seu próprio exército pessoal. Lu Bu, na sua morte, se entregou a um rei que queria sua cabeça. Ele fez isso pois o tédio de uma vida monótona estava o rodeando, já que ninguém era páreo para ele, então ele preferiu morrer do que viver uma vida chata. Porém, ele é revivido como o Einherjar por Brunhilde, e é o primeiro lutador da humanidade, lutando contra o deus nórdico mais poderoso, Thor, o deus nórdico do trovão. A luta entre esses dois começa equilibrada. Porém, após Thor usar sua técnica especial, Lu Bu defende e corta o peito do deus com sua alabarda, e após isso ele destrói uma de suas luvas, que eram consideradas como um escudo perfeito. Porém, após o Mjolnir despertar e Thor remover outra luva, o poder do deus cresce tanto que com um golpe ele quebrou as pernas de Lu Bu. Ali seria o fim. No entanto, seu companheiro fiel, o Lebre Vermelha, que era seu cavalo, aparece e lhe dá forças para se levantar. Thor e Lu Bu ficam animados, e então eles vão pro golpe final de cada um. Thor com seu Guy Hold, uma técnica capaz de destruir a terra e também que foi capaz de matar Jormungand com um único golpe, e Lu Bu com sua Devoradora de Céus, um golpe capaz de partir os céus da China ao meio, somente com o balançar da sua alabarda. Eles colidem os golpes e Thor sai vencedor destruindo os braços de Lu Bu, e logo após, Thor o finaliza arrancando sua cabeça. Fazendo assim, Thor ser o primeiro ganhador do torneio. Pois é, o Lu Bu perdeu. Porém, mesmo com essa derrota, ele ainda está aqui. E por que eu deixo ele acima do Raiden, você me pergunta? Bem, é que na minha opinião, a arma divina do Lu Bu, a Destruidora de Escudos, é nada mais que uma arma capaz de ignorar qualquer durabilidade. Não importa se são escudos, armaduras ou apenas músculos fortes, o Lu Bu vai passar por cima. Fora que o Lu Bu é ágil, e embora ele pudesse até ser pego por alguns golpes do Raiden, o Lu Bu já tancou o Guy Hold de Thor, e se levantou mesmo com as pernas quebradas. O Yatagarasu seria sim um problema. Porém, o Lu Bu precisaria apenas manter distância, e caso ele usasse a Devoradora de Céus, o Raiden não teria muito o que fazer. E pra mim, ele seria morto por esse ataque. Mas mais uma vez, é como eu falei, dependendo do que acontecer, o Raiden pode sim vencer o Lu Bu. Porém aqui, eu deixei o Lu Bu assim porque pra mim a porcentagem de vitória do Lu Bu seria maior que a do Raiden. Dizendo isso, vamos ao próximo lutador. Número 5. Qin Shi Huang.
o primeiro imperador da China, o homem que foi capaz de matar um demônio com as próprias mãos sem qualquer arma divina, aquele que unificou toda a China. Qin Shumatsu é bem diferente do Qin que realmente existiu, pois quando ele começou a lutar, muitos teorizavam que ele seria um FDP que estaria atrás da imortalidade, e seria um traidor da humanidade, e isso fazendo paralelo com quem ele foi no nosso mundo. Porém, foi bem ao contrário, o cara foi um dos lutadores mais brabos e fiéis da humanidade. Há muito tempo, Yin Zeng, como Qin era chamado na sua infância, foi capturado pelo povo inimigo do seu povo natal. Ele, por ter sangue Qin, era maltratado e humilhado diversas vezes enquanto pequeno. E isso acontece pois sua família havia realizado inúmeros massacres matando homens, mulheres e crianças. Porém, Yin Zeng ainda era uma criança e não tinha culpa do que tinha ocorrido, mas ainda assim, era uma forma do povo retribuir o seu ódio. Pense no Qin como se fosse o Naruto, sabe? Tipo, as pessoas culpavam o Naruto por causa da Kurama, sendo que a Kurama que destruiu a aldeia, só que como ela não tava lá e ela tava dentro do Naruto, meio que jogaram o ódio dela em cima do Naruto. É basicamente a mesma coisa com o Qin. Não foi ele que fez, mas ele pertence ao povo e enfim, é basicamente a mesma coisa. O problema é que quando o Qin não era maltratado fisicamente, seu corpo sentia dores, pois ele possuía uma doença que fazia com que ele sentisse a dor das pessoas apenas olhando. O ódio, a tristeza e a dor, sejam elas físicas ou emocionais, feriam o corpo do garoto. E ele viveu assim, dando sorriso falso e sendo humilhado pelos outros, e machucado pela sua própria doença, até que uma mulher chamada Chunyan se tornou sua cuidadora. Ela de primeira trata ele mal, porém, aos poucos ela vai cuidando mais do garoto até praticamente se tornar a mãe dele. Enfim, resumindo, o pai de Qin se torna rei e ele se torna herdeiro, obrigando os inimigos a entregarem ele. Porém, a carruagem dele de Chunyan é atacada por homens que queriam matar Qin. Porém, Chunyan mata todos eles, mas é ferido no processo. E nos braços do pequeno Yin Zeng, ela conta tudo de sua vida, e diz que Yin Zeng é seu filho, e que é para ele se tornar o maior rei de todos. E após a morte de seu pai alguns anos na frente, Qin vai até Xiou, um demônio devorador de humanos que se considerava um deus. Qin o desafia e o derrota, pois Xiou era aquele que decidia que poderia ou não virar rei de certas terras. Porém, ao derrotar esse demônio, Qin recebeu essa autoridade, e após muita luta, Qin Shi Huang unificou toda a China através de um único reinado, fazendo agora as pessoas da China agirem como um povo só. Ele morre, mas também é revivido por Brunhilde como um Enheriar. Em sua primeira aparição, vemos ele destruindo paredes e caminhando sobre elas. E quando vemos, ele está na sala VIP dos deuses. Ares, o deus grego da guerra, tenta tirar Qin de lá, mas é humilhado por ele, que nem sequer estava usando uma Volunde. Enfim, Qin enfrenta o deus grego dos mortos, Hades, e após uma batalha árdua e sangrenta, Qin consegue derrotar o deus, onde eles, embora estavam lutando até a morte, conseguiram respeito e amizade um do outro. E isso é uma coisa que acontece bastante em Shumatsu. Com exceção de 2 lutas, todos os deuses se afeiçoaram pelos humanos, embora estivessem lutando até a morte. Qin está nessa posição pois possui algo consigo, a técnica marcial chamada de Xiou, um arte marcial que ele aprendeu com Chunyan, e aperfeiçoou ao matar o demônio Xiou. Em homenagem a esse demônio que ele matou, ele nomeou a técnica com seu nome. Essa técnica é bem complexa, mas resumindo, ela pode devolver o impacto do ataque inimigo para ele mesmo, como reação total do Starossa. Também pode anular ataques físicos defendendo os golpes, e caso os golpes sejam fortes demais para ele defender ou devolver, ele pode usar a forma da besta e lançar bolas de ar no ponto de ki do oponente, para assim enfraquecer ele. E fazendo isso, ele diminui a força, resistência e velocidade do inimigo, além de deixar ele aberto para um contra-ataque. E falando nisso, o Qin com seus olhos pode ver os pontos de ki que ele chama de estrelas. Além também que essa técnica Xiou lhe proporciona mais força. Até porque ele foi capaz de arrancar um pedaço do braço de Hades com um chute, sendo que Hades era tão poderoso que Cerber e Tifon se curvaram para ele. Embora o Lu Bu seja conhecido como o homem mais forte da China, Qin é realmente quem merece esse posto, pois mesmo que ele seja mais fraco fisicamente que o Lu Bu, ele ainda tem técnicas melhores que fariam derrotar o Berserker chinês. E convenhamos que a diferença do Lu Bu pro Hades é que o Hades é um deus e um pouco mais forte. E só. E dizendo isso, vamos ao próximo. Número 4. Nikola Tesla. O criador da lâmpada fluorescente, o engenheiro mecânico e elétrico, o maior cientista do mundo. E o homem que é dono da lenda, onde dizem que Albert Einstein o chamou de o homem mais inteligente do mundo. Tesla nasceu em 1856, onde nesse dia, ele nasceu sob a tempestade de raios. Isso realmente aconteceu na vida real. Parece que tinha algo dizendo ao nosso mundo que ele iria estar ligado à eletricidade. Enfim, no mangá, Tesla era muito apegado ao seu irmão cientista. Porém, após a morte desse irmão, Tesla decide levar o sonho dele adiante, afirmando que enquanto a ciência viver, seu irmão também viverá nela. E dizendo isso, Tesla segue seu caminho como cientista, terminando o último trabalho de seu irmão, o moinho de vento. E após isso ele cresceu e criou várias coisas. E uma dessas coisas foram as bobinas de Tesla, que após a sua morte, foram testadas. E o que elas fizeram foi impressionante. As bobinas eram capazes de realizar o teletransporte. E essa foi a última invenção de Tesla antes de sua morte. Após isso, ele é revivido como um Enheriar por Brunhilde, e é o nosso 8º lutador. Ele lutou e perdeu para Beelzebub, o Senhor das Moscas. Sua Volunde é nada mais que uma armadura tecnológica que possui 3 bobinas. E usando essa armadura, Tesla foi capaz de realizar feitos sobre-humanos, sendo capaz de desviar e atacar um deus. Ele está nessa posição pois possui a Jaula dos Deuses, uma cerca feita de eletricidade que cobre 9 metros quadrados do local, onde Tesla afirma que o único deus que existe naquele espaço é ele. Nessa jaula, ele pode se mover com velocidade total, sem ter que sair de 0 ao 100. Ele já sai praticamente no 100, mas o mais importante é que ele pode teletransportar ou teletransportar parte de seu corpo como fez seu ataque final.
E pra mim, ele seria sim um problema enorme, pois ele também pode manifestar eletricidade junto aos PPP dele. E somando isso à sua velocidade máxima e os teletransportes, ele poderia matar os personagens abaixo dele e desviar da Eta Garaça da Devoradora de Céus. Porém, se caso ele fosse atingido por um desses golpes, seria tchau tchau pro Tesla. Mas né, teria que pegar. E sabemos que acertar o Tesla é um pouco difícil. Fora que duvido que as balas de Hadouken iriam afetar a armadura do Tesla. Então, meus amigos, o Homem de Ferro de Shumatsu é muito OP. Quem diria que um cientista seria um dos humanos mais fortes da humanidade? Enfim, ele vai ficar nessa posição. E vocês discutem se isso foi certo ou não. Vamos pro próximo. Número 3. Sasaki Kojiro. O maior perdedor da história e o primeiro homem a matar um deus no Ragnarok. Sasaki Kojiro. Sasaki cresceu sendo um garoto que amava lutas com espadas e treinava em um dojo. Porém, ele nunca derrotou ninguém e sempre se rendia, tanto que era criticado por nunca vencer ninguém. Porém, Sasaki tem uma habilidade muito especial, a habilidade de analisar tudo ao seu redor e poder prever com exatidão tudo que irá acontecer. E por isso, ele via que sempre seria derrotado e para poupar tempo, ele sempre desistia. Porém, essa habilidade é bem interessante, pois ele foi capaz de usar isso para treinar. Sua mente literalmente treinava o seu corpo. E nela, ele fazia simulações de várias lutas e treinos, desde imitar movimentos de animais até movimentos de humanos experientes. Assim, ele aprendia os movimentos dos outros e treinava sozinho com mais efetividade do que treinar com alguém. E ao longo de sua vida, ele sempre foi sendo derrotado fisicamente. Porém, ele treinava e até copiava a técnica daqueles que derrotavam, e se tornava cada vez mais forte. Sua última batalha em vida foi contra Miyamoto Musashi, que era considerado o maior espadachim do mundo. Eles lutaram bem e se divertiram, e por fim, Musashi matou Sasaki com um golpe cruzado. Porém, esse não é o fim. Mesmo após a morte, Sasaki continuou treinando e se aperfeiçoando, ao ponto que ele havia superado todos os outros espadachins do mundo enquanto estava morto. E quando ele é revivido por Brunhilde, ele está em uma forma velha e alega que esse é o seu auge. Sasaki enfrenta Poseidon, o deus grego dos mares, oceanos e tempestades. Quando Sasaki entra na arena, ele se senta e analisa Poseidon, sendo que nos primeiros minutos, ele imagina sua morte de 18 formas diferentes. E após analisar tudo, ele vai pra cima, fazendo o deus arrogante olhar nos olhos pela primeira vez. Porém, Poseidon usa mais de seu poder e deboche de Sasaki. E a cada momento dessa batalha, Sasaki se aprimora e prevê o Poseidon, e o deus fica ainda mais rápido. Poseidon chega até a destruir a arma divina de Sasaki, mas ele a refaz como duas espadas, usando o estilo Niten Ganryu de Musashi. E no clímax da luta, Sasaki atinge um nível de consciência divino, após poder sentir tudo à sua volta e poder prever qualquer coisa. Ele se adaptou de uma forma tão surpreendente que ele deu um blitz e cortou um dos braços de Poseidon, e depois cortou outro. E após isso, ele cortou Poseidon em dois com um ataque cruzado, fazendo referência à sua morte contra Musashi. E tudo isso sem o Poseidon sequer conseguir sair de perto dele ou atacar de volta, mostrando que Sasaki o superou. Sendo assim, Sasaki Kojiro venceu a terceira rodada, e é o primeiro ganhador em nome dos humanos no Ragnarok. E bem, as habilidades dele eu já disse, e ele está nessa posição por simplesmente ter superado o fucking Poseidon em velocidade, sendo que Poseidon era capaz de cobrir toda a extensão da Terra com sua velocidade, estando em todos os lugares da Terra ao mesmo tempo. E Sasaki não só luta nessa velocidade como se move nela, já que ele foi capaz de se aproximar e atacar sem que Poseidon pudesse fugir ou atacar de volta, além de possuir vários estilos de combate de espadas que copiou e aperfeiçoou ao longo de sua vida. Então, pra mim, esse lugar é mais que merecido por Sasaki. E quem diria que o maior perdedor da humanidade seria um dos humanos mais fortes da história? Dizendo isso, vamos pro nosso top 2. Número 2. Michael Nostradamus. Eu fiquei bem confuso se colocava ele aqui nessa lista, mas decidi colocar pois o pouco que foi mostrado dele, automaticamente coloquei ele nessa posição. Veja bem, ele pode ver o futuro, já que é um vidente, pode mudar de forma como vimos quando ele se transformou na Brunhilde para provocar ela, e o mais importante, a força dele. O cara simplesmente destruiu a Bifrost, que nada mais é que a ponte do arco-íris, que conecta o paraíso ao mundo humano e ao inferno. E também é dito por Brunhilde que o Nostradamus é o único humano que está preso no inferno, mas que ele poderia sair de lá na porrada caso quisesse. E eu não sei se ela falava só dos demônios ou dos deuses também. Mas se contar com os deuses, já dá pra ver que o Nostradamus não é nada fraco, pois no inferno não tinha nada mais que o Hades, Beelzebub e provavelmente o Anubis e a Hela. Se ele passar por cima de tudo isso sozinho, mostra que ele é um humano bem forte. Mas ok, né? Enquanto ele não luta, não sabemos sua real força. Porém, só pelo que eu citei, me faz colocar ele nessa posição automaticamente. E ele só não é o primeiro por falta de feitos, e porque o primeiro é quase invencível. E com vocês, o humano mais forte de todos é... Número 1. Adão. O pai da humanidade. Aquele que com sua esposa povoou a Terra. O primeiro homem da história. Sobre quando Adão nasceu, não temos informação. Mas assim como na Bíblia, é dito que Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus. No caso de Shumatsu, ele foi feito à imagem e semelhança dos deuses. E após isso, Eva foi criada. Porém, diferente da história original, aqui Eva não comeu a fruta proibida. Na verdade, o serpente, que aqui tinha a forma humanoide, está tentando abusar intimamente de Eva. Porém, com a ajuda dos animais do Éden, ela consegue escapar. A serpente, com raiva e ódio, diz que não ficaria assim, e morde o fruto proibido e culpa Eva para os deuses. Ela é levada ao tribunal divino e julgada como culpada, e o castigo era ser lançada para fora do paraíso. Ela se ajoelha e chora, porém de repente, os portões do tribunal se abrem com Deus caindo ao chão. E logo após, Adão entra no local com 2 cestos cheios do fruto proibido. Adão começa a comer vários desses frutos e cuspir no chão, dizendo que o gosto desses frutos era ruim. Os deuses ficam furiosos com eles, e Adão diz que fez isso pela Eva, para que os dois pudessem viver juntos para sempre. Eles se abraçam, mas de repente, a serpente se transforma em avanço contra o casal. Porém, Adão copia as habilidades da serpente e corta seus braços e pernas, condenando não só a divindade serpente, mas como toda a raça das cobras a rastejar para sempre. Adão e Eva saem do Éden e vão para a Terra, e assim, após muitos anos, Adão morre.
porém ressuscitado por Brunhild como um Einherjar para lutar pela humanidade. E foi até uma boa sacada, pois Adão considera toda a humanidade como seus filhos. E não importa a cultura, raça ou crença, todos são seus filhos. Então é óbvio que Adão iria lutar. Ele é o segundo lutador da humanidade, e é o mais forte deles, pois ele lutou contra ninguém menos que Zeus, que nesse anime é o deus dos deuses, o deus que está acima de todos os panteões, e o pai do cosmos. Adão possui os olhos do Senhor, que permitem que ele possa ver e refletir qualquer técnica jogada contra ele, pois é dito que Adão possui os olhos de um deus, e com esse poder, ele pode se esquivar de todos os golpes de Zeus e pode refletir todos eles com mais força e velocidade, onde até mesmo um golpe que ultrapassa o conceito de tempo foi superado e copiado pelo Adão, onde ele praticamente quebrou o pescoço de Zeus. Porém, como deus dos deuses, Zeus não iria cair tão fácil e revela seu modo Adamas, que era capaz de destruir todo o paraíso no soco. Adão ainda assim consegue surrar o deus, porém seus olhos e nervos entram em pânico, onde seus olhos, nariz e ouvidos jorram sangue e ele acaba ficando cego. Isso aconteceu pois seu corpo se superaqueceu pelo uso excessivo dos olhos do Senhor, onde esse era o plano de Zeus, pois ele sabia que lançando golpes que eram poderosos e praticamente impossíveis de serem defendidos, ele iria sobrecarregar o Adão. E assim, Zeus acerta Adão com seus golpes, porém, o primeiro homem se recusa a cair, mesmo com a plateia implorando para que ele desista. Porém, o patriarca diz que não houve nada além de um choro de uma criança, e então, ele se lembra do nascimento de Caim e Abel, e diz que irá proteger os seus filhos. Ele recebe um soco de Zeus que iria esmagar ele no chão, porém, ele segura o deus pelo cabelo e eles iniciam uma troca de socos por um certo tempo, onde assim, Zeus cai ajoelhado enquanto Adão fica de pé. Todos achavam que Adão havia vencido, porém, é revelado que ele perdeu, pois ele havia morrido há muito tempo, só que o corpo dele estava lutando sozinho, com uma força de vontade enorme, e ele fez isso somente para provar que os humanos podem sim vencer os deuses. E é dito por Zeus que se fosse uma luta de resistência, Adão teria vencido. Então nem preciso dizer mais nada, né? O cara simplesmente deu um couro no deus mais forte da obra até o momento, e morreu de pé. Ele é o humano mais poderoso que já existiu, e se considerarmos que ele copia os golpes e armazena pra ele, podem deixar o Adão com todos os golpes de Zeus, e fazendo assim, ele seria ainda mais apelão. E lembrando que o Adão é um dos únicos humanos que podem matar um deus sem uma arma divina. Então sim, Adão é o humano mais poderoso até então. E é isso aí, meu mano. Curtiu o vídeo? Comenta aí a sua lista e por que você acha que tal personagem está acima de tal. E aproveita e deixa seu like e inscrição para fortalecer nosso trabalho. E caso vocês queiram um vídeo dos deuses mais fortes de Shumatsu, é só falar que eu faço. E é isso aí, meu mano. Fique na santa paz e até o próximo vídeo. Falou!